Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de história aqui do primeiro ano. Hoje, pessoal, a gente vai começar o capítulo 7 do livro de vocês, que se chama Os Antigos Romanos. É o nosso último conteúdo de história antiga, e aí nas próximas aulas nós vamos iniciar o conteúdo de história medieval ou Idade Média, tá? Então, hoje nós vamos iniciar aqui o capítulo sobre Roma. Por que a gente estuda Roma, galera? Por que a gente estuda os antigos romanos? Porque a base da nossa cultura ocidental, ela está sedimentada nos conhecimentos e em tudo que a cultura da Grécia e de Roma deixaram para o Ocidente. Então, a cultura ocidental, do qual o Brasil faz parte, né, justamente porque ele foi um país colonizado pela Europa, por um país europeu, que foi Portugal. Então, nós temos essa herança cultural dos romanos. Então, vendo essa aula aqui, vocês vão ver o quanto de legado que os romanos deixaram para a cultura ocidental e que nós utilizamos até hoje em dia, tá? Então, unidade 7 do capítulo de vocês. Espero que todos estejam com o livro para a gente poder aqui acompanhar essa aula, tá bom? Então, vamos lá, galera. Todo capítulo a gente começa com uma imagem. Lembrando que aqui, como é um PDF, a imagem fica repartida, mas no livro de vocês, vocês veem a imagem inteira, que na verdade é um aqueduto romano, que é uma das construções que nós vamos falar durante o capítulo, de engenharia romana e como ela foi importante para as cidades romanas. O que era um aqueduto? Uma estrutura que levava água, que por cima você tem esses arcos, e aqui em cima você tem um canal que levava água para locais onde não tinha uma oferta de água, né, abundante. Então, mesmo que um local da cidade não tivesse um rio próximo, era possível levar a água através desses aquedutos, tá bom? Então vamos ver aqui, galera. Ó, todo capítulo também a gente começa com um resumo, para a gente entender o que a gente vai estudar, tá? Então vamos lá. Ó. Os antigos romanos formaram uma das mais influentes civilizações da antiguidade. Eles construíram um grande império que abrangia aproximadamente metade da Europa, o norte da África e parte do Oriente Médio. Então, assim como outros impérios que a gente já estudou aqui em história antiga, o Império Romano ele vai ter uma grande influência porque vai dominar grande parte do mundo conhecido naquele período. A gente tem que lembrar que durante o período do Império Romano, né, que começa antes de Cristo, depois ele ainda passa um período, mesmo depois de Cristo, nesse período ainda não havia sido descobertas as Américas e a Oceania. Então o mundo todo conhecido naquele período era África, Europa e Ásia, ok? Continuando, ó. Os romanos tinham admiração pela cultura grega e absorveram muitos aspectos de sua filosofia, arte, arquitetura e política. Além dos gregos, eles receberam influências de vários outros povos, adaptando-as à sua cultura. Isso aqui é importantíssimo a gente entender. A gente tem um legado muito grande dos romanos, mas a cultura que nós herdamos deles já foi uma cultura miscigenada. Eles já pegaram muita influência dos gregos e de outros povos dos quais eles acabaram se mesclando durante a história, tá? Continuando. Os romanos difundiram então seu sistema político, leis e modo de vida por todo o império, influenciando os povos que nele viviam. Assim, a cultura romana foi fundamental para a formação da civilização ocidental. Nesta unidade, vamos conhecer um pouco da história da Roma antiga e também alguns aspectos da cultura romana que estão presentes na nossa sociedade até os dias de hoje, né? Foi aquilo que eu já tinha adiantado para vocês. E essa imagem, galera, é uma imagem atual, ó. Ela é uma imagem de 2015. Então, a Itália, ela é um local que preserva muito esses monumentos da antiguidade. Então, um aqueduto aqui da, da época do Império Romano ainda resiste até hoje lá em Roma, tá? E aí a gente começa o capítulo falando sobre a Península Itálica, que é o local onde fica a cidade de Roma. Vamos entender aqui, ó. A região do Lácio, na Península Itálica, possui muitos rios e seu litoral é banhado pelo mar Mediterrâneo. No século VIII a.C.,
essa região era habitada por diferentes povos, que mais tarde deram origem à civilização romana. Então, ele vai mostrar aqui no mapa, ó, o local que é chamado de Península Itálica, aonde fica a cidade de Roma. E lembrando a característica que eu sempre falo para vocês, do surgimento das grandes cidades durante a Idade Antiga, elas precisavam sempre estar próximas de rio, porque era nos rios, próximos aos rios, que os seres humanos iriam descobrir a agricultura. Então você vê aqui, né, que Roma fica próxima, né? Ela é cortada aqui pelo rio Tibre, tá? Continuando, ó. A costa ocidental da península era habitada por povos de diversas origens. Eles migraram para essa região por causa do solo fértil, da facilidade de navegação pelo rio Tibre e do relevo montanhoso, que auxiliava na defesa das aldeias. Entre esses povos estavam os italiotas, que eram três povos, né? Os latinos, os sabinos e os samnitas, e os etruscos. Então, aqui ele já fala dos primeiros povos que vão habitar aquela região, e daqui a gente já tira alguns aspectos que vão ficar depois para a história. Primeiro, você vê aqui desses povos, né, que formaram a cidade de Roma, os primeiros habitantes que migraram para lá, eles eram chamados de povos italiotas. Então daqui você já tira que o nome Itália ele vai derivar desses povos aqui. Lembrando que Itália, pessoal, é uma designação do Estado Nacional italiano recente. Até 1900, até o começo do século XX, a Itália ainda não era um território unificado. Então eram várias cidades, cada uma independente. Então, quando eles unificarem, aí eles vão dar o nome dessa região para de Itália, tá? E entre esses povos primeiros, né, você tinha os latinos. E é desse povo aqui, os latinos, que vai se originar a língua que vai ser falada em Roma, que vai ser o latim, né? Língua que é a língua mãe de várias línguas nacionais até hoje. Então, por exemplo, as línguas latinas que são utilizadas nos estados nacionais até hoje, elas derivam do latim, como o português, o italiano, o espanhol, o francês, são todas línguas latinas, tá? Continuando, ó. Nessa época também se estabeleceram na península outros povos, entre eles os gregos e os cartagineses, que fundaram colônias na região e passaram a disputar o domínio das rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, ele traça um panorama aqui dos primeiros povoadores, né, esses povos italiotas, mas que também havia outros migrantes aí nessa região, como os gregos e os cartagineses, e que iam para essa região justamente pela facilidade de navegação. Olhem como a Roma fica próxima ao mar Mediterrâneo, e o mar Mediterrâneo é o que fazia toda a ligação ali entre África, Europa e Oriente Médio, tá? Então vamos ver aqui a fundação de Roma. Roma foi fundada no século VIII a.C., na região do Lácio, com a unificação de aldeias latinas e sabinas. Alguns estudiosos acreditam que os responsáveis por essa unificação foram os etruscos. Então, ele já deixa claro aqui que tinha esses povos lá, mas os últimos que chegaram, que foram os etruscos, a gente vai pular essa parte aqui, foram os que fizeram essa unificação, acabaram unificando o território de Roma. Continuando, ó. Os habitantes de Roma estabeleceram uma organização sociopolítica com base nas gentes, que é o plural de gens, grandes sociedades familiares chefiadas por um patriarca, denominado pater familias. O patriarca era responsável pelo culto familiar e tinha poderes para controlar a vida de seus parentes e subordinados. Então, essa era a estrutura dos primeiros povoadores de Roma, tá? Em que eles vão ser liderados dessa forma aqui, que era uma forma patriarcal de governar a cidade. E aí a gente vai ver aqui o quadro que fala sobre os etruscos, para a gente entender melhor quem era esse povo aqui que vai ser o responsável pela unificação do território romano. Vamos ver aqui, ó. No século VIII a.C., os etruscos habitavam uma região da Península Itálica que ficou conhecida como Etrúria.
Nessa região, rica em jazidas de ferro e cobre, eles fundaram cidades prósperas como a Tarquínia, Volterra e Arezzo. Os romanos mantinham intenso contato com os etruscos, dos quais herdaram grande parte da sua cultura. Com eles aprenderam técnicas agrícolas, urbanísticas e arquitetônicas e métodos de organização militar e administrativa. Além disso, absorveram algumas crenças religiosas e o gosto por diversões, danças e jogos, como corridas e lutas. Em razão dessa grande influência, alguns estudiosos chamam Roma de filha da Etrúria. Então aqui a gente já vê a influência que os etruscos vão ter na fundação de Roma. E aí o primeiro período, logo após a fundação de Roma, quando a gente estiver estudando aqui, vocês vão ver que Roma vai ter 3 períodos distintos. Você vai ter o período da monarquia, depois a gente vai ter a república e, por último, o período do império, que foi quando Roma, né, é o período que Roma é mais conhecido, tanto nos livros de história quanto nas obras artísticas, nos filmes, nos livros. Quando se fala de Roma, se lembra do Império Romano. Mas Roma teve 2 outros períodos antes do Império, que foi a monarquia e a república. Vamos entender aqui como é que foi a monarquia. Ó. Até 509 a.C., os romanos foram dominados pelos etruscos, que impuseram a monarquia como uma forma de governo. O rei etrusco era o governante supremo, responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso. Vamos lembrar quando a gente estudou Grécia, que lá a gente viu formas de governo, a gente viu uma, por exemplo, que tinha em Esparta, que era a diarquia, que eram o quê? 2 pessoas comandavam o governo, eram 2 reis. Monarquia, né, o prefixo mono, significa que é só um. Então você vai ter um rei que vai comandar tudo aquilo. Então, toda vez que vocês virem que é um regime monárquico ou uma monarquia, é um rei que vai comandar, vai governar aquele local, certo? Continuando. Nessa época, a sociedade romana subdividia-se em 4 grupos principais: os patrícios, os plebeus, os clientes e escravos. Os patrícios, aqueles com pais, né? Isso que significa patrícios, que se diziam descendentes dos pater familias, faziam parte do Senado e eram os únicos que participavam das decisões políticas. Os plebeus formavam a massa de trabalhadores como agricultores, artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Grande parte deles era descendente de famílias estrangeiras e, na época da monarquia em Roma, não tinham direito à participação política. Os clientes, por sua vez, compunham uma camada intermediária. Eles eram plebeus que viviam sob a proteção de um patrício, ao qual deviam total fidelidade e respeito. Já os escravos eram, em sua maioria, plebeus endividados e constituíam uma camada pouco expressiva da população romana no período monárquico. Então, vamos lá, revisando. Patrícios eram os caras que governavam Roma, eles tinham terras, eles tinham posses, eles tinham grana, e eles eram os caras que se diziam descendentes dos primeiros povoadores, né, dos primeiros líderes, que eram os paterfamilias. Então, por isso eles se achavam no direito de governar Roma. Os plebeus, a grande maioria, eram descendentes de imigrantes. Como em Roma eles só aceitavam que os moradores do local, né, os primeiros povoadores, tinham poderes políticos, eles acabavam tendo pouca participação. Você vai ter os clientes, que eram pessoas de camadas intermediárias, mas que eram financiados por algum patrício, então eles tinham um certo grau de participação na sociedade, mas muito pequeno. E os escravos, que em sua maioria eram plebeus, que quando adquiriam uma dívida, acabavam se oferecendo para trabalhar como escravo de alguém, para ser escravo de alguém, para poder pagar essas dívidas. Tá bom, galera? Então vamos continuar aqui. Continuando aqui, pessoal, a gente vê uma linha do tempo da história da Roma antiga, que a gente está acostumado a ver aqui no nosso livro sempre essas cronologias datando, né, os principais acontecimentos de alguma região. Então, por exemplo, na Roma antiga aqui, a gente vai ver as datações, por exemplo, da monarquia que a gente está estudando agora, 800 a.C. a 509 a.C. Lembrando,
quando é a datação anterior a Cristo, ela vai diminuindo até chegar no ano 1, que é o nascimento de Cristo, tá? A gente vai ter a República, que vai ser de 509 ao ano 31 a.C., e o Alto Império, que ele fez uma divisão entre Alto Império e Baixo Império. O Alto Império de 31 a.C. a 235 já depois de Cristo, e o fim do Império Romano é em 476 depois de Cristo, tá? Então, como eu havia falado para vocês, a história de Roma ela começa a se iniciar antes de Cristo e termina depois do período de Cristo, ok? E aí a gente vai para o segundo período da história romana, que é a República. Vamos entender aqui, ó. O sistema monárquico vigorou em Roma até aproximadamente 510 a.C., quando um grupo de patrícios se revoltou contra o então rei etrusco Tarquínio II. Esse rei havia feito algumas concessões aos plebeus, permitindo-lhes exercer maior participação política. Descontentes com essa atitude, os patrícios o expulsaram da cidade, derrubaram a monarquia e implantaram a república em Roma. Então, olha só que interessante. Um dos reis etruscos, esse Tarquínio II, ele vai dar um pouco de poder para os plebeus. Lembra que a gente estava vendo ali as classes sociais em Roma, né? Os patrícios eram que tinham direito a tudo, os plebeus não tinham direito a nada. E quando um rei deu um pouco de direito aos plebeus, os patrícios se revoltaram, expulsaram ele e tomaram o poder em Roma. Então esses patrícios, né, esse grupo de pessoas ricas de Roma, é que vai organizar a república. E eles vão formar o Senado, que vai ser a organização que vai comandar a República Romana, tá? Continuando, ó. A organização política do Estado republicano. Com o fim da monarquia etrusca, a elite patrícia assumiu o poder político em Roma. O Senado tornou-se o órgão mais influente e no início do período republicano foi ocupado somente por patrícios. Então, aquilo que eu falei, o Senado é que vai governar Roma e esse Senado todo vai ser composto por patrícios. Ora, se justamente o motivo da revolta deles com o rei etrusco foi porque ele deu poderes aos plebeus, então eles não iam dar nenhum tipo de poder aos plebeus, pelo menos nesse início aqui do período republicano. Ao longo da República Romana, os plebeus foram aos poucos conquistando espaço no campo político. A formação da Assembleia Tribal e a criação do cargo de tribuno da plebe, por exemplo, foram conquistas plebeias. Vamos conhecer a seguir as principais instituições republicanas, assim como os principais cargos da República Romana. Então, isso aqui vocês vão conferir no livro de vocês, tá? Todos os cargos, né? E qual era a função que eles tinham lá na República Romana, certo? Isso aqui vocês vão conferir no livro, porque depois vai ser cobrado isso aqui nas atividades, ok? Vamos adiante para a gente chegar aqui no trecho que fala sobre as guerras púnicas. Vamos entender que tipo de guerra foi essa aqui, ó. Nos primeiros tempos da República, os romanos se lançaram à conquista dos territórios vizinhos. No século III a.C., eles já haviam conquistado toda a Península Itálica. Quando o expansionismo romano atingiu o sul da Península Itálica, no século III a.C., essa região era ocupada por cartagineses, chamados pelos romanos de púnicos. Os cartagineses eram originários de Cartago, cidade-estado fundada pelos fenícios em 9 a.C., localizada no litoral norte da África, em ponto estratégico para o comércio no mar Mediterrâneo. Se a gente lembrar das nossas aulas aqui sobre as primeiras civilizações do Oriente Médio Antigo, a gente viu sobre os fenícios. Os fenícios eram um povo que ele se voltou para o mar, ele se voltou para o comércio marítimo. E esse povo aqui, né, que os romanos chamavam de púnicos, estavam naquela região no sul da Península Itálica e Roma queria dominar toda aquela região, tá? Continuando aqui, ó. Os romanos que estavam em processo de expansão acabaram entrando em conflito com os cartagineses por causa do domínio das rotas comerciais, dando início às chamadas guerras púnicas. Então, eles queriam tomar aquela região e queriam principalmente as rotas comerciais, que é o que? Os locais por onde os cartagineses navegavam para fazer comércio com outros povos. Então, os romanos queriam tomar essas rotas e por isso começam essas guerras com eles.
Durante pouco mais de 100 anos ocorreram 3 guerras púnicas, intercaladas por períodos de relativa paz entre os dois povos. A primeira ocorreu entre 264 a.C. e 241 a.C. A segunda, entre 218 a.C. e 201 a.C. E a terceira, no período de 149 a.C. a 146 a.C. No final das Guerras Púnicas, Cartago foi quase toda destruída pelos romanos, que passaram a dominar os territórios cartagineses e as rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, aqui já é algo que deixa claro que durante o período republicano a intenção de Roma era dominar toda aquela região. Vai ser o grande característica da República Romana vai ser o processo de expansão. Roma era uma cidade pequena que depois vai comandar uma expansão para outros territórios, vai vencer cidades vizinhas e vai aumentar cada vez mais o seu território dominando a região, tá? Vamos continuar aqui, galera? Aqui a gente tem um quadrinho rosa que fala sobre as guerras púnicas, né? Continua falando sobre as guerras púnicas, como elas se deram, ó, as guerras entre Cartago e Roma. E aqui a gente vai para um novo trecho que fala sobre o aumento da escravidão. Por que que na República Romana aumentou ainda mais a escravidão? A gente falou no começo da aula que a escravidão em Roma era basicamente por dívidas. Então, assim, não era muita gente que tinha dívidas dentro de uma sociedade. Então, por que que vai aumentar muito a escravidão durante o processo de expansão? Vamos entender, ó. Uma das principais consequências do expansionismo romano foi o aumento do número de escravos. Nas guerras de conquista, as populações derrotadas eram escravizadas e vendidas para cidadãos romanos ricos, sobretudo os patrícios. Então, durante o processo de expansão, eles venciam as guerras contra as cidades, contra outras cidades, e ainda levavam os vencidos, as pessoas que habitavam essas cidades, para serem escravos em Roma. Tá? Então foi por isso que aumenta demais o número de escravos no período republicano. No período republicano de Roma, a presença de escravos tornou-se bastante comum no cotidiano da população urbana e rural. Os escravos realizavam diversos trabalhos, como produção de alimentos, mineração, construção de obras públicas e serviços domésticos. Alguns deles realizavam trabalhos intelectuais, como era o caso de escravos gregos que ministravam aulas, mas isso daqui não era o comum. O comum era escravos para serviços domésticos e serviços braçais na lavoura. Serviços intelectuais, como esse caso aqui de alguns gregos que sabiam ler e escrever, eram bem mais raros, tá? Aí, continuando aqui, as dificuldades da plebe. O expansionismo da República Romana teve profundas consequências sociais. Os pequenos proprietários rurais plebeus que lutavam nas guerras de conquista não podiam cultivar suas terras e acabavam se endividando. Para pagar essas dívidas, eles tinham que entregar suas terras a homens ricos, tanto patrícios quanto plebeus enriquecidos. Dessa forma, as propriedades rurais se concentravam nas mãos de poucas pessoas, o que favoreceu a formação de latifúndios. Enquanto isso, famílias plebeias migravam para a cidade de Roma em busca de trabalho, dando início a um processo de êxodo rural. Na cidade, porém, encontravam dificuldades para conseguir um emprego, pois grande parte do trabalho vinha sendo realizada pela crescente população de escravos. Então, olha só as dificuldades que os plebeus tinham. Eles estavam sendo expulsos das suas terras porque se endividavam, porque eram obrigados a lutar nas guerras de conquista de Roma. Os plebeus eram obrigados a lutar. E aí, como eles iam lutar, quem é que ia cultivar as terras deles? Aí eles se endividavam. Se endividando, eles tinham que acabar cedendo essas terras, vendiam para pessoas ricas e acabavam tendo um processo de êxodo rural. A maioria desses caras saía do campo e ia para a cidade para tentar achar emprego dentro das cidades. Só que quando chegava dentro das cidades, quem é que trabalhava lá? Eram os escravos. Os plebeus já compravam os escravos, adquiriam os escravos das guerras de conquista, e aí essa população plebeia ficava sem rumo, sem ter o que fazer dentro da cidade e empobrecia cada vez mais, né? E aqui a gente tem um quadro aqui falando sobre quem era nobre em Roma.
Vamos ver aqui, ó. Em Roma, nobilis, conhecido ou ilustre, era um termo usado para se referir aos homens que desfrutavam de prestígio popular, principalmente magistrados e militares. No início da história romana, somente os patrícios eram considerados nobres. Porém, com o tempo, alguns plebeus conseguiram acumular grandes riquezas, principalmente por meio do comércio, e passaram a ser considerados nobres. Muitos desses nobres de origem plebeia, chamados de homens novos, eram cavaleiros do exército que se elegeram para magistraturas, competindo com os patrícios pelo poder político, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Durante os séculos da República Romana, os plebeus conseguiram, né, conquistaram alguns direitos. A gente tem que lembrar que durante todo esse processo aconteceu de alguns plebeus conseguirem enriquecer. Então isso ajuda a explicar por que esses plebeus vão conseguir ter um pouco mais de direitos. Porque se a maioria dos plebeus, né, a maioria não, quase todos, se todos os plebeus fossem pobres, seria muito difícil que os patrícios cedessem alguns direitos a eles, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Diante dessa situação, os plebeus se organizaram para reivindicar medidas governamentais que aumentassem sua participação política e, consequentemente, melhorassem as suas condições de vida. Por meio de muitas lutas, conseguiram a implementação de algumas leis que os beneficiaram. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de leis que melhoraram um pouco a participação política dos plebeus durante a República Romana. Então você vai ter, por exemplo, aqui, né, a abolição da proibição de casamento entre patrícios e plebeus. Então era proibido pessoas de classes sociais diferentes se casarem. Então, quando alguns enriqueceram, o Senado, né, os patrícios acabaram permitindo que fossem realizados casamentos entre patrícios e plebeus, muitos porque muitas famílias patrícias ficavam endividadas e perdiam o seu dinheiro e acabavam vendo na possibilidade de se juntar com uma família plebeia rica a possibilidade de voltar a ter de novo grana, poder ter dinheiro, poder ter poder, tá? Depois você vai ter aqui, deixa eu ver, acesso a terras públicas, né? Terras que pertenciam ao Estado e aí eram tomadas pelos. Eles iam poder ter acesso também, tá? As terras públicas que geralmente ficavam com os patrícios. E por último aqui, determinou que os decretos aprovados pelos plebeus, que se chamavam plebiscito, né? A palavra plebiscito, ela vem daqui, que era uma consulta pública, né, dos plebeus. Passariam a valer para toda a República, certo? Continuando, a concentração de terras. Durante a expansão romana, a crescente concentração de terras nas mãos de nobres, tanto de origem patrícia quanto plebeia, gerou um grave problema social. As terras conquistadas por meio de guerras se tornavam públicas, isto é, de propriedade do Estado romano, e eram vendidas aos nobres, que utilizavam mão de obra escrava para produzir bens voltados ao comércio. Com isso, as novas terras anexadas por Roma se tornaram propriedades latifundiárias, repartidas entre um pequeno grupo de nobres cujo poder se ampliava, já que a terra era a base da riqueza na sociedade romana. Então vamos entender. Tinham as guerras de conquista. Roma ia e vencia uma cidade, certo? Ia lá, lutava, dominava aquela cidade. As terras daquelas cidades se tornavam terras públicas, pertenciam ao Estado romano, né? Que, por sua vez, vendia aos nobres, aos ricos. E como os pobres não tinham acesso a essas terras, os ricos cada vez tinham pedaços de terra maiores. E esses pedaços de terra são chamados de latifúndios, né? Uma grande extensão de terra no qual eles produziam, né, os itens para o comércio. A gente tem que lembrar que na sociedade antiga, ter terras era um sinônimo de ter riqueza, porque era onde se produziam os bens para o comércio, eram produzidos na lavoura ou na pecuária, ok? Aqui a gente tem um exemplo de como era essas terras lá na República Romana, ok? E aí, advindo desse problema, a gente vai ter na República Romana
as primeiras tentativas de reforma agrária. Vocês já devem ter ouvido falar sobre reforma agrária aqui no Brasil, que é exatamente isso, é tentar fazer uma reforma política administrativa para que a maioria dessas terras que são latifúndios, que estão na mão de poucas pessoas ricas, elas possam ser distribuídas de maneira mais igualitária entre a população desses locais que não tem nem onde plantar e o que colher, certo? Então vamos ver aqui como é que aconteceu isso em Roma. Ó. As tentativas de reforma agrária. Na tentativa de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terra, os irmãos Tibério e Caio Graco lideraram iniciativas de reforma agrária, com o apoio da plebe rural. Tibério Graco, como tribuno da plebe, conseguiu aprovar em 133 a.C. uma lei de reforma agrária que determinava a repartição de parte das terras públicas em pequenos lotes, a serem distribuídos aos cidadãos pobres. Essa proposta desagradou alguns nobres, que acabaram assassinando Tibério em 132 a.C. Então, olha só, esse político, né, que era um tribuno da plebe, ele sugeriu que deveria se criar, né, uma lei que iria pegar as terras que estavam na mão dos nobres e repartir ela entre as pessoas mais pobres. Então, isso é que se chama, né, reforma agrária. O cara que era o dono de terras, que era o ricão, ele ia gostar dessa ideia? Claro que não. Então, é por isso, galera, que até hoje é tão difícil se fazer uma reforma agrária, por exemplo, no Brasil. Hoje, a maioria das terras dos latifúndios aqui no Brasil está na mão de poucas pessoas que são riquíssimas e que muitos deles ou são políticos, estão lá no Congresso Nacional, são deputados e senadores, ou eles financiam esses políticos, deputados e senadores. Então, há alguma possibilidade de que no Brasil exista reforma agrária? Não, 0%. Porque os caras que podem fazer leis para aprovar a reforma agrária, eles são justamente os que são donos dessas terras. E eles vão querer perder essas terras, dividir essas terras com a população mais pobre? Não tem a mínima possibilidade, tá? Então, aqui em Roma, o que isso acarretou? O assassinato do Tibério Graco, tá? Então, vamos lá, ó. Alguns anos depois, Caio Graco, também ocupando o cargo de tribuno da plebe, alcançou grande popularidade entre os plebeus e conseguiu implementar a reforma agrária em algumas regiões dominadas por Roma. Por causa das manobras de nobres contrários a reformas, Caio Graco perdeu o apoio da plebe urbana. Seus partidários, percebendo-se politicamente isolados, decidiram pegar em armas para tentar manter as reformas. Diante disso, o Senado concedeu plenos poderes ao exército, que massacrou os revoltosos em 121 a.C. Depois disso, as leis que estabeleciam a reforma agrária foram abolidas do Senado. Então, o Caio Graco, que foi o que veio depois, conseguiu até aprovar pequenas reformas agrárias em alguns locais, mas logo depois ele perdeu o poder e ele foi massacrado pelo exército romano, tendo que e essas leis foram abolidas. Então acabou com a reforma agrária e as terras ficaram com os mais ricos, tá? Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui de conteúdo sobre Roma. E na próxima aula a gente continua a partir daqui, ó, a profissionalização do exército, para a gente entender aqui esse finalzinho do período republicano e o início do Império Romano, tá? Lá no Google Sala de Aula eu vou deixar a atividade dessa aula e eu espero que vocês façam para que na próxima aula a gente comente aqui a atividade, certo, pessoal? Então é isso, valeu e até a próxima aula. Tchau, pessoal!